Você já percebeu que de uns 2 anos para cá, toda vez que você abre o YouTube, aparece alguém falando de inteligência artificial? Parece que virou moda, né? Tem gente usando para fazer trabalho de faculdade, tem gente usando para criar imagem de gatinho astronauta, tem gente usando para escrever e-mail de namorada. E no meio desse tsunami de informação, você que é concurseiro, concurseira, fica se perguntando: isso serve mesmo para alguma coisa ou é só mais uma distração? Essa é uma pergunta muito justa. E a resposta curta é: serve, e serve muito. Mas não do jeito que a maioria das pessoas está fazendo. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo concurseiros a transformar a IA numa extensão do seu próprio cérebro para passar com menos tempo de estudo. Eu já passei em concursos como Prodesp, Caixa Econômica Federal e DataPrev. Depois disso, fiquei mais de 10 anos sem estudar. Quando eu voltei, precisei reconstruir tudo do zero. E foi nessa reconstrução que eu descobri a inteligência artificial como ferramenta de estudo. Não como substituta do cérebro, óbvio. Não como atalho mágico, mas como uma extensão da sua capacidade de pensar. Hoje eu vou te mostrar como a IA pode ajudar você a estudar para concursos. Sem complicação, sem tecniquez, sem exagero. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e escreva nos comentários. Você já usou inteligência artificial nos seus estudos? Como foi a experiência? Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente que está precisando exatamente desse conteúdo. Combinado? Vamos lá então. Primeiro, vamos tirar o elefante rosa da sala, né? Inteligência artificial não vai passar no concurso por você. Se alguém te prometeu isso, sinto muito, mas você foi enganado. A IA não faz mágica. Ela não estuda por você. Ela não senta na cadeira e resolve as questões para você. Ela não acorda cedo no domingo enquanto você pode dormir até o meio-dia. Isso continua sendo a sua obrigação, acordar cedo. O que a IA faz, e faz muito bem, é acelerar o seu processo de aprendizado. É como se até ontem você estivesse cavando um buraco com uma pá. E agora alguém te entrega uma reta escavadeira. O esforço ainda é seu, o suor ainda é seu, mas a velocidade muda completamente. Agora, tem um detalhe importante. Tem muita gente usando a inteligência artificial do jeito errado, né? Joga uma pergunta lá no ChatGPT, copia a resposta e cola no caderno. Pronto, acha que estudou alguma coisa. Isso não é estudar, isso é enganar a si mesmo. Estudar de verdade é processar a informação, é mastigar o conteúdo, é transformar aquilo em conhecimento que ficará disponível na sua cabeça no dia da prova. A IA, bem usada, não pula esse processo, ok? Ela acelera esse processo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. O erro que quase todo mundo comete é o seguinte: quando o assunto é inteligência artificial, o erro mais comum é tratar a ferramenta como se fosse um oráculo. Você faz uma pergunta, ela te dá uma resposta. Você aceita aquilo como verdade absoluta. Mas não é assim que funciona. E isso é extremamente perigoso, ok? Porque a IA, ela erra e ela erra muito. E pior, erra com uma confiança que parece que aquilo que ela está falando é realmente verdade, ok? Ela não sabe quando ela não sabe. Ela não tem humildade intelectual. Se você perguntar qual é a capital do Brasil, ela responde Brasília. Se você perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, ela inventa uma cor com a maior cara de pau do mundo e te entrega isso para você. E se você não tiver senso crítico, você vai estudar errado. Então, a primeira regra de ouro é esta: a IA não é fonte da verdade. A IA é uma ferramenta de apoio ao seu raciocínio. Você é o detetive, ela é a lupa. Você é o piloto, ela é o copiloto. Nunca inverta essa ordem, ok? Dito isso, vamos ao que interessa. Como a IA pode transformar os seus estudos, então? Eu vou te mostrar 3 usos práticos da inteligência artificial que podem mudar o seu jeito de estudar a partir de hoje.
E o melhor, você não precisa ser expert em tecnologia, não precisa saber programar, não precisa de nada além de uma conta gratuita e vontade de aprender. Uso número 1. Explicar conceitos difíceis como se você tivesse 5 anos. Sabe aquele assunto que você lê, relê e continua sem entender? Você já viu o texto na lei seca, já assistiu 3 videoaulas, já pediu ajuda no grupo de WhatsApp. E o negócio simplesmente não entra na sua cabeça. É como se existisse um muro entre você e o conceito. Provavelmente, o jeito que você está atacando esse muro não está funcionando. Agora faz o seguinte, pega o seu celular, abre o aplicativo da DeepSeek, que é uma inteligência artificial gratuita e que eu considero a melhor IA do planeta, e digita o seguinte: me explique o princípio da legalidade tributária como se eu tivesse 5 anos de idade. Dê exemplos do dia a dia. Em 30 segundos você recebe uma explicação simples, clara, com analogias e comparações que fazem sentido para o seu cérebro. Isso não é mágica, é didática. A IA consegue adaptar a linguagem para qualquer nível de entendimento. Se você já passou raiva tentando decifrar um artigo de lei que parece ter sido escrito em sânscrito ou aramaico antigo, essa ferramenta vai mudar a sua vida. Você pode pedir assim, por exemplo: me explique o princípio da legalidade tributária, como se fosse uma criança de 10 anos. Ou então, me explique o que é uma cláusula pétrea usando analogias com futebol. Ou ainda, me explique o conceito de eficiência, eficácia e efetividade usando exemplos de uma padaria. Você escolhe o contexto. Você escolhe o nível de profundidade. Você escolhe a analogia que faz mais sentido para você. Isso é personalização do aprendizado num nível que nenhuma videoaula pronta consegue entregar para você. Porque a videoaula foi feita para milhares de pessoas. Ela não sabe que você tem dificuldade específica com a parte 2 do artigo 5º. Ela não sabe que você entende melhor com exemplos da área de tecnologia, ou sei lá. A IA sabe. E por que ela sabe? Porque você vai contar para ela. E aqui vai uma dica extra. Quanto mais específico você for, melhor vai ser a resposta. Não diga apenas, me explique direito administrativo. Isso é vago demais, você precisa especificar mais, aumentar os detalhes do que você quer. Diga algo como, me explique a diferença entre ato vinculado e ato discricionário, usando exemplos do dia a dia de um policial rodoviário federal, por exemplo. A diferença na qualidade da resposta vai ser absurda. Uso número 2. Criar exemplos infinitos para fixar a matéria. Você já reparou que as apostilas geralmente trazem 1 ou 2 exemplos de cada assunto? E que às vezes aqueles exemplos não fazem o menor sentido para a sua realidade? Pois bem, a inteligência artificial consegue gerar exemplos ilimitados, do simples ao complexo, do abstrato ao concreto, do geral ao específico da sua prova. Vamos supor que você esteja estudando direito constitucional, remédios constitucionais. A apostila trouxe um exemplo de habeas corpus, um de habeas data, um de mandado de segurança. Você leu aquilo, parece que entendeu, mas na hora de resolver a questão, errou feio. E por quê? Porque aquele exemplo único não foi suficiente para você fixar o conceito no seu cérebro. O seu cérebro precisa de variação, exemplos, pontos de vista diferentes. Ele precisa ver o mesmo conceito aplicado em contextos diferentes para entender qual que é o padrão. É igual aprender a dirigir. Você não aprende fazendo uma curva uma única vez. Você faz dezenas de curvas em ruas diferentes, em velocidades diferentes, até aquilo ficar no automático para você. Com a IA, você pode pedir: me dê 5 exemplos de situações em que cabe mandado de segurança com níveis crescentes de complexidade. Ela vai te entregar 5 cenários, do mais óbvio ao mais sutil. Você lê o primeiro, entendeu? Vai para o segundo, entendeu? Vai para o terceiro. Quando você chegar no quinto, que é o mais complexo, você já vai ter construído uma base sólida para entender a diferença. E o melhor,
Se você ainda tiver dúvida, você pede mais 5 exemplos. E mais 5, quantos forem necessários. Nenhum professor humano tem a paciência como a IA tem com você. Ela não se cansa, ela não se irrita, ela não te julga por perguntar a mesma coisa pela 10ª vez. Para um concurseiro que precisa dominar dezenas de disciplinas, isso é ouro. Antes de continuar, um recado importante. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além de clareza, você precisa ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar certo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bom? Deixe o seu e-mail e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. E agora, voltando à nossa conversa. Uso número 3. Testar o seu conhecimento com perguntas feitas sob medida para você. O terceiro uso é um dos mais poderosos e quase ninguém faz. Você termina de estudar um assunto, fecha o livro, e aí vem a pergunta que todo mundo se faz. Será que eu realmente aprendi isso? A maneira tradicional de responder a essa pergunta é fazer questões de concurso, certo? Isso é ótimo, fazer questões é fundamental. Eu sempre digo que é o coração do estudo para concurso. Mas tem um pequeno problema aqui. As questões de concurso são limitadas. Você pode ter uma base de 5.000 questões, 10.000 questões, certo? Mas para um determinado tópico muito específico, talvez você tenha apenas 3 ou 4 questões ali disponíveis. Aí você faz essas 3 ou 4, acerta todas e pensa, pronto, dominei esse assunto. Só que não, ainda não. Você pode ter acertado por sorte, ou porque as questões eram fáceis demais, ou porque você decorou a resposta sem entender o raciocínio. A IA resolve esse problema de um jeito muito elegante. Você pode pedir para ela: crie 5 questões de múltipla escolha sobre responsabilidade civil do Estado, no estilo da banca FCC, com gabarito comentado. A IA vai gerar 5 questões inéditas, com enunciados bem construídos e alternativas plausíveis, com comentários explicando por que cada alternativa está certa ou está errada. Você resolve essas 5 questões. Se acertar todas com segurança, ótimo. Se errar alguma, você lê o comentário, entende o erro e pede mais 5 questões sobre aquele ponto específico. Isso é um simulador infinito, personalizado, gratuito, disponível 24 horas por dia para você estudar. E você pode pedir no estilo da sua banca, FCC, Sesgran Rio, FGV, VUNESP. Cada banca tem um jeito de cobrar. A IA consegue imitar esse estilo. No começo, as questões podem sair aí um pouco genéricas, certo? Mas, conforme você vai refinando o seu pedido, a qualidade vai melhorando com o tempo. E aqui vai uma observação importante. A IA não substitui as questões reais de concurso, certo? Você continua precisando fazer as questões oficiais de provas anteriores, porque a banca tem manias, tem pegadinhas, tem um vocabulário próprio que você precisa perceber e internalizar. Mas a IA é um complemento poderosíssimo, que te permite testar o seu conhecimento em pontos onde as questões oficiais são escassas. E agora vamos conversar sobre a importância do diálogo com a inteligência artificial. Preste atenção em um detalhe que faz toda a diferença nos seus estudos. Tudo que eu falei até aqui não funciona bem se você tratar a IA como uma máquina de respostas. O segredo está no diálogo, na conversa. Você não faz uma pergunta e aceita a primeira resposta. Você conversa como se estivesse conversando com um professor. Você lê a resposta, reflete, pergunta para você mesmo: isso faz sentido mesmo? Será que não tem nenhuma brecha aqui? O que será que eu ainda não entendi? E aí você pergunta de novo: mas e nesse caso específico?
Mas e se acontecer isso aqui? Me explica melhor essa parte? Esse vai e vem de perguntas e respostas é o que transforma uma consulta superficial em aprendizado profundo. É o mesmo princípio de uma boa aula particular. O bom professor, ele não despeja conteúdo, ele escuta o aluno, ele percebe onde está a dúvida, ele ajusta a explicação, ele faz perguntas para verificar se o aluno realmente entendeu. A IA pode simular esse processo, não com a sensibilidade de um humano, claro, mas com um nível de utilidade que vai te surpreender. Só que isso exige uma postura ativa da sua parte. Você precisa estar presente, com o cérebro ligado, com o senso crítico ativado. Se você tratar a IA como uma muleta, você vai cair. Se você tratar a IA como um parceiro de treino, você vai voar. E o que a IA não consegue fazer por você? Até agora eu falei bastante sobre o que a IA pode fazer por você, certo? Mas é igualmente importante falar sobre o que ela não pode fazer por você. Porque se você tiver expectativas irreais, você vai se frustrar. Primeiro, a IA não pode querer passar no concurso por você. O desejo precisa ser seu. A motivação precisa ser sua. A disciplina precisa ser sua. A ferramenta vai te ajudar, mas o motor é você. Segundo, a IA não substitui o estudo da lei seca ou de outras leituras importantes que você precisa fazer. Você continua precisando ler a Constituição, os códigos, as leis específicas do seu edital. A IA pode ajudar a interpretar, dar exemplos e simplificar. Mas a letra da lei, dependendo da sua prova, você vai precisar conhecer. A prova de escrevente técnico judiciário, eles costumam cobrar a letra da lei, a lei seca. Eles cobram se você sabe se tem alguma palavra trocada ou não naquele artigo. E no dia da prova, a banca vai cobrar a letra da lei e a IA não vai estar lá para te ajudar. Concursos de nível alto, como os de auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, apesar de não cair a lei seca, você também precisa conhecer a letra da lei. Por exemplo, se tiver redação, você vai ter que usar um pouco desse conhecimento da lei seca para desenvolver o seu tema. Então, você também precisa ler a lei seca em alguns casos, ok? Terceiro, a IA não substitui a resolução de questões reais. Como eu já disse, cada banca tem um estilo. A FGV tem um jeito de perguntar, a Sesgran Rio tem outro, a FCC tem outro. Você precisa se familiarizar com o estilo de cada banca. Isso só se faz resolvendo questões dessa banca. A IA é um complemento, não é um substituto. Quarto, a IA não substitui a caneta e o papel. Você continua precisando escrever, ok? Fazer resumos, rabiscar esquemas, anotar insights. Estudo não é só ler e ouvir, é escrever, interagir com o material, é ler em voz alta, é ensinar para a parede. A IA pode gerar o texto, mas o ato de escrever com a sua própria mão ativa áreas do seu cérebro que a leitura não ativa, ok? Então, não pule essa etapa. Aliás, eu espero que você já tenha arriscado a palavra preguiça do seu dicionário, certo? Para quem quer passar em concurso, a palavra preguiça não existe, beleza? E quinto, e talvez o mais importante, a IA não substitui o seu senso crítico. Se a IA disser algo que contradiz a lei, prevalece a lei, óbvio, né? Se a IA inventar um artigo que não existe, você precisa aprender a perceber se isso acontecer. E como você faz essa checagem? Conferindo as informações, checando as fontes, a lei ou o que for preciso para confirmar a informação, ok? Sempre duvide, no bom sentido. A IA é uma ferramenta incrível, mas ela é burra. Na verdade, o nome inteligência artificial é o nome mais errado para essa ferramenta, porque ela não é exatamente inteligente, tá? Ela é útil, mas temos que estar sempre atentos, porque ela pode errar. Ela, na verdade, simplesmente não sabe o que está dizendo. Ela apenas prevê a próxima palavra com base em probabilidades. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas lembre-se, quem sabe o que está estudando é você, então sempre desconfie das respostas da IA, seja ela qual for, tá bom?
E como começar a estudar usando a IA a partir de hoje, a partir de agora? Se você nunca usou inteligência artificial nos seus estudos, pode parecer que é muita coisa para aprender, né? Mas não é. É muito mais simples do que parece. Eu sugiro que você comece com um experimento de 15 minutos. Hoje mesmo, agora se possível. Faça o seguinte: pegue um assunto que você está estudando. De preferência, um assunto que você tem dificuldade. Abra o DeepSeek. É gratuito, não precisa de cartão de crédito, não precisa instalar. É só se logar. Você pode usar a sua conta do Google mesmo, não precisa nem preencher cadastro nenhum, tá bom? E aí, faça o seguinte exercício. Primeiro, peça para a IA explicar o assunto como se você fosse um iniciante. Me explique o assunto tal de forma simples, como se eu nunca tivesse ouvido falar disso. Leia a resposta com calma e veja se faz sentido. Se fizer, peça mais 3 exemplos práticos. Me dê 3 exemplos do dia a dia que ilustrem esse conceito. Perceba como os exemplos ajudam a concretizar a teoria, ok? Depois, peça para a IA criar 3 perguntas sobre o assunto. Crie 3 perguntas de múltipla escolha sobre licitação para eu testar meu conhecimento. Responda as perguntas e veja como foi. Se você acertou todas, ótimo. Se errou alguma, volte e peça para a IA explicar o ponto específico que você errou. Em 15 minutos, você vai ter estudado um assunto com muito mais profundidade do que se tivesse apenas lido a apostila. E você vai começar a perceber o potencial que essa ferramenta tem. Depois que esse experimento inicial der certo, e vai dar certo, você pode incorporar a IA na sua rotina diária. Pode usar para esclarecer dúvidas pontuais durante a resolução de questões. Pode usar para gerar resumos de tópicos extensos. Pode usar para criar mapas mentais e esquemas. As possibilidades são infinitas. E a curva de aprendizado ela é bem suave. Em uma semana de uso consistente, você já vai se sentir bem confortável com a ferramenta. Em um mês, não vai mais querer estudar sem essa ferramenta. O que muda quando você domina essa ferramenta? Eu observei uma coisa muito interessante nos últimos meses testando e refinando o uso da IA nos estudos. O que muda não é só a velocidade, não é só a conveniência. O que muda é a sua confiança. Quando você sabe que tem uma ferramenta que pode te ajudar a entender qualquer assunto a qualquer hora, o medo do conteúdo difícil diminui ou simplesmente desaparece. Sabe aquele pavor de abrir o edital e ver uma disciplina que você nunca viu na vida? Administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, direito tributário. Antes você olhava para aquilo e sentia um frio na espinha, né? Agora com a IA você sabe que tem um aliado, um explicador infinito, um gerador de exemplos ilimitado, um criador de perguntas personalizadas. Isso muda a sua postura. Você não estuda mais com medo. Você estuda com curiosidade, com vontade genuína de aprender. Será que a IA consegue me explicar isso aqui? Vamos ver quantos exemplos diferentes eu consigo gerar para fixar essa matéria. Deixe eu testar meu conhecimento com um simulado personalizado. O estudo fica muito mais leve, mais interessante, mais dinâmico. E quando o estudo fica mais interessante, a sua disciplina aumenta. E disciplina, como eu sempre digo, vence qualquer coisa. E agora eu quero ouvir de você. Qual dos 3 usos da IA que eu mostrei aqui para você fez mais sentido? Foi o de explicar conceitos difíceis? O de criar exemplos infinitos? Ou o de testar o conhecimento com perguntas personalizadas? Escreve aí nos comentários. Me conta também se você já usa IA nos estudos e qual tem sido a sua experiência. E compartilha com quem também está estudando. Lembre-se que a gente recebe de volta da vida o que a gente dá para as outras pessoas. Assim, e baixe o vídeo gratuito Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos, que eu preparei para acelerar o seu nome no edital. Deixei um link aqui na descrição e outro fixado no primeiro comentário. Clique e pegue o seu presente.
Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.